Shalom, queridos. Eu falei que ia apresentar para vocês um vídeo acerca dos 4 animais que é apresentado aí como sendo Babilônia, Medo-Persa, Grécia, a Roma, enfim. Eu não estou descartando que todos esses animais tenham representações voltadas para essas origens, não é? A origem dos 4 elementos. Porém, entretanto, queridos, nós não temos um símbolo que indique ao leão alado. Todo leão alado que nós temos como referência aparece sobre Marcos, que é representado como um leão, enfim. É o único leão alado que aparece com o livro, enfim. Em todos os lugares que nós vamos ter essa representação é voltada para Marcos. O leão, como símbolo, claro, na Inglaterra, nada tem a ver com o leão alado babilônico, que também não tinha asas como águia, não era nenhum símbolo, na verdade, do Império Babilônico, tá, queridos? Então eu tenho de compreender realmente que esse leão está voltado para a Inglaterra, para o selo da Inglaterra. Quando arrancado das suas asas, nós vamos acabar vendo aí a águia como sendo um símbolo e pluribus unum, de muitos fez um. Esse símbolo também, queridos, muito estranho, a gente vai ter que falar sobre isso, não é? A águia, representada como Estados Unidos, nós acabamos de ver, está voltado muito para Saturno, não é, queridos? Saturno, de onde vem também a palavra sátiro, não é? Saturnalias, não é? Esse é o símbolo de Saturno, é a estrela que vocês já conhecem, não é? Na cabeça também de Mitra. Então, nós vamos ter alguma dificuldade de aceitar esse selo como sendo um selo sagrado, queridos. Dentro das escrituras, nós vamos ver, na verdade, esse símbolo voltado muito para Saturno e nada a ver, na verdade, com o Eterno. O Deus Ki-um nas escrituras é justamente Saturno, não é, queridos? Então, esse símbolo eu particularmente não vou reconhecer de modo algum como sendo um símbolo sagrado, mesmo porque as escrituras colocam justamente o contrário. O selo de Saturno, o símbolo de Saturno é algo ligado a Ra-Satã. Deus Ki-um, Ra-Satã, lamentavelmente traduzido muito diferencialmente para nós, mas está presente em tudo, não é, queridos? Até onde vocês pensam que não está, ali está ele, em todo lugar, em todo tempo, parece até onipresente. É importante então reconhecer que nós temos a Inglaterra como símbolo do leão, temos aí a América com o símbolo da águia, e as asas de águia foram arrancadas do leão, evidenciando uma aparente independência, mas essa independência nós conseguimos compreender claramente que não é real. A esse leão também foi dado aí falar como um homem, representando a situação da democracia que passou a ter uma representação, uma nação, por meio de uma única pessoa, como os primeiros ministros presidentes também americanos, primeiros ministros ingleses, não é, queridos? Aí nós vamos ter o próximo animal, que é justamente o urso, não é, com 3 costelas. 3 costelas, você já sabe a identidade genética disso, não é? E o símbolo da Rússia é justamente o brasão de armas, é uma águia de 2 cabeças, requerendo tanto o trono inglês quanto o trono americano. Mas o símbolo da Rússia é o urso, não é, queridos? É evidentemente que todos nós vamos ter esse entendimento de que a Rússia foi e continua sendo representada pelo símbolo do urso, que realmente eu não tenho como colocar os persas, queridos, com o símbolo do urso, tá bom, amados? Então, nós vamos ter aí a situação que a Rússia ocupou, englobando diversas nações, tornando-se a União Soviética, dando marradas para um dos seus lados apenas, ela realmente fez isso, e depois perdendo os países e voltando simplesmente a ser a Rússia, perdendo todo aquele poderio que ela. E aí nós temos o outro animal, que é uma coisa bastante complexa das pessoas compreenderem, é que tanto o leopardo quanto o tigre, não é, queridos? E o nome deles é pantera, tá bom, queridos? O problema, na verdade, dessa distinção é dada porque, na verdade, as pessoas não procuram estudar, não é?
O nome realmente, um é Panthera pardus e o outro é Panthera tigris, só que ambos são pantera, queridos, não é? Então, a melhor tradução que teria para esse texto, eis que vira um semelhante a uma pantera, seria a melhor tradução para que a gente não ficasse aí discutindo sobre tigres asiáticos e o que quer que seja, não é? Nós vamos ver realmente voltado para os tigres asiáticos, essas 4 cabeças que nós vamos ver, Coreia, Taiwan, Hong Kong, Tailândia, não é? Vamos ver em Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E o símbolo, queridos, realmente, lamentavelmente, é a pantera com asas. Estudem sobre os brasões de armas. É bastante interessante vocês compreenderem. Até o Brasil tem ligação com os brasões de armas. E eles estão realmente sempre com o símbolo da pantera ou o símbolo das flores. E cada flor tem uma representação bastante interessante para que vocês possam conhecer. Eu gostaria até de compartilhar com vocês uma curiosidade, não é? Aí vocês têm o símbolo da Indonésia, não é? E é interessante que no símbolo da Indonésia tem o mesmo título da moeda mundial que quiseram aí criar e não deu certo, não é? Mas é unidade na diversidade. Independente de estar escrito na linguagem da Indonésia, independente de estar escrito na linguagem em inglês, a moeda foi criada lamentavelmente pelos russos, mais uma vez eles ali, né? Seguindo aqui sobre esse quarto animal, um animal diferente de todos, depois nós vamos falar do chifre, um animal bastante diferenciado de todos os outros. O animal destrói tudo que está à frente. Nós estamos aí com os transgênicos realmente fazendo um estrago na humanidade, estamos aí com a poluição de tudo que nós podemos ver, estamos vendo todas as condições humanas sendo deterioradas, guerras que este último império está trazendo sobre a terra, destruição do ar, nós temos a destruição das águas, nós vamos ter a destruição das florestas, nós vamos ter massivamente, lamentavelmente, a situação agravada em relação à poluição por meio de ondas, de micro-ondas, causando situações de câncer, situações de estresse terrível que a sociedade está enfrentando de um modo lamentável. Nós vamos ver aí o celular cada vez mais causando câncer, não é, queridos? As micro-ondas, dependendo do lado que a pessoa atende, se ela é canhota, se ela é destra, não é? Então, nós estamos vendo um tipo de poluição, de destruição que nós jamais presenciamos anteriormente, mas a nossa geração está recebendo esse impacto lamentável desse quarto império. Temos também a exposição a vários do espectro magnético, radiação ionizante, não ionizante. Nós vamos ter a gravidade que a ionização pode trazer para as nossas vidas, ainda que vocês não conheçam, vocês precisam ter entendimento, porque isso advém do uso, inclusive até de computadores, não é, queridos? É importante que você saiba que tudo isso oferece um tipo de radiação que você não vê. Estou aqui gravando, mas estou recebendo, claro, radiação, evidentemente. Estamos também diante de radiação como Fukushima, radiação como Chernobyl, radiação por testes de saúde, não é? É importante que vocês possam compreender essas verdades. Além, é claro, evidente, prestar atenção acerca dessa destruição do transgênico, a destruição que tem vindo sobre os nossos corpos, que tem trazido uma consequência lamentável não somente sobre nós, mas sobre a vida das nossas crianças. E isso tudo, queridos, esse último império, que é indescritível o horror que esse último império tem causado sobre a humanidade, seja poluição sonora, seja poluição por meio de tantas pressões e opressões, e é evidente que nós vamos ter a resposta da própria natureza. A natureza passa a responder de um modo bastante objetivo a todo esse tipo de poluição. Nós vamos ver aí a Terra envolvida em tsunamis, a Terra envolvida em situações que ela anteriormente, pelo menos
durante o período da nossa geração não apresentava. Nós vamos ver mortes sobre mortes, além das guerras que essa geração tem provado, guerras generalizadas, guerras que vão além de tudo, guerra de torcida, guerra de absolutamente tudo. Nós vamos ver essas situações ocorrendo na mão deste novo animal. Esse animal indescritível, animal que já iniciou a sua gestão com a guerra nuclear, com a divisão das nações, dos povos, de tudo que você pode imaginar. Esse animal tem causado destruição, tem destroçado o planeta. Nós estamos sem água praticamente por causa da exploração lamentosa que tem sido causada por meio da indústria, por meio de tantas outras situações que estão além de qualquer jornal, queridos, lamentavelmente, não é? E nós estamos colhendo as consequências desse quarto império terrível, e esse império é o império econômico, queridos. Esse império é indescritível, e dele mesmo surgirá justamente essa condição terrível de ausência de tudo, ausência do básico, a ausência de água, a ausência de alimentos, a ausência de shalom, a ausência de lugares limpos, a ausência de qualquer condição para uma estrutura mental saudável, queridos. Nós estamos sendo acelerados continuamente por meio desse sistema, desse quarto animal. Esse quarto animal, ele destroça tudo ele destroça, tudo ele transforma em destruição, queridos, tudo. Esse quarto animal, ele não está detido a nações, não é? Ele acaba vindo sobre todas as nações. Os animais sofrem as consequências, lamentavelmente, de toda essa poluição causada por esse consumo desenfreado que nós estamos sendo objetos e estamos produzindo, não é, queridos? Nós somos agentes ativos de toda essa destruição. Certamente o Eterno virá e fará a justiça contra esse quarto animal. Sobre o chifre nós vamos falar daqui a pouquinho aqui durante a aula. Eu espero que você tenha uma compreensão bastante profunda dessas posições e de tudo que nós estamos por viver, querido. O sistema fez com que nós fôssemos os que alimentam esse monstro. O sistema fez com que nós alterássemos a nossa história. O sistema fez com que nós deixássemos de ver realmente a busca frenética por tantas coisas que não trazem para nós absolutamente nada. O sistema fez com que você deixasse de perceber o quão escravo você é, o quão escravo tem sido feito, na verdade, toda a humanidade. E esse monstro está devorando a todos com a nossa anuência. Shalom, queridos.